Palmeiras perdeu para o Botafogo ontem por 1 a 0 no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Brasileirão 2023, num jogo que valia muita coisa, significava muita coisa para o Palmeiras. Significava, por exemplo, não deixar o Botafogo disparar na liderança, continuar mantendo essa perseguição ali, ficando só a 2 pontos em caso de vitória do Palmeiras, continuar se distanciando de quem vem logo em seguida, que era o Flamengo, Grêmio, Fluminense, se distanciar dessa galera, recuperar a confiança depois da derrota para o Bahia, lá quando a gente não tava com os caras que foram para a seleção, estávamos sem o Everton, sem Rony, Veiga, Piquerez, e mais do que isso, né, uma vitória contra o Botafogo, que é o time que está embalado, a sensação desse campeonato, daria ainda mais confiança naquilo que eu já falei em outros vídeos aqui, que eu chamo de jogo de campeão. Esse era um jogo de campeão, um jogo que credenciaria um dos times a brigar ainda mais forte pelo título. E nesse jogo de campeão, quem se mostrou mais propenso a conquistar o título não foi o Palmeiras, foi o Botafogo. Vou falar sobre essa derrota do Palmeiras, quero trazer aqui um ponto interessante, uma reflexão sobre Rafael Veiga, e quero falar também sobre algo que aconteceu envolvendo o Abel Ferreira, que eu tinha certeza absoluta. Quando acabou o jogo, eu tinha certeza que esse ia ser o assunto que a imprensa ia destacar. E olha só, né, eu já vi hoje de manhã que está sendo destacado isso que aconteceu. Vou falar sobre tudo isso porque a derrota do Palmeiras para o Botafogo, infelizmente, é o assunto do vídeo de hoje. Então fica comigo aqui durante todo esse vídeo. Como eu falei, um jogo que valia bastante coisa, além dos 3 pontos, além da gente ficar 2 pontos de distância do Botafogo. Depois daquela derrota para o Bahia, num lance que a bola entrou e não foi marcado gol. Depois de tudo que vem acontecendo, das críticas, dos ataques ao Abel, de tanta informação sobre renovação, aí de repente o Abel fala que quer descansar depois de encerrar o contrato em 2024. Uns bastidores aí um pouco turbulentos essas últimas semanas, os jogadores que foram para a seleção para não serem aproveitados, só para perderem um ritmo de treino com o elenco, mas um jogo que tinha muita expectativa. A gente esperava muito que fosse um bom jogo, e foi um bom jogo, um jogo disputado, um jogo entre duas grandes equipes, o vice contra o vice-líder, duas equipes que estão jogando um bom futebol, duas equipes treinadas por bons treinadores portugueses, um jogo que boa parte da imprensa estava esperando muito, né, e torcendo pro Botafogo do Luiz Castro, com certeza para poderem usar esse argumento aí para atacar o Abel, que é o que estão fazendo, né. Muita gente estava torcendo mesmo pro Luiz Castro dar um nó tático no Abel, né? Tinha muita gente da imprensa torcendo para isso acontecer, e eles estão destacando um ponto que aconteceu no final da partida, que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Mas antes da gente entrar de vez nesse assunto, eu só peço para você que gosta do conteúdo aqui do canal, tá chegando a primeira vez, ou já assistiu alguns vídeos e não se inscreveu ainda, é de graça, clica aí no botão de se inscrever, ativa lá as notificações, porque o YouTube com certeza vai te entregar os conteúdos dos vídeos. E você não tem ideia de quanto o seu like, você ir lá naquele joinha e curtir o vídeo, do quanto isso é importante. O YouTube entende que esse conteúdo é relevante para outros palmeirenses e ele vai distribuir o vídeo. Então se inscreve no canal, deixa o seu like aqui e ajuda a gente a atingir aí os primeiros 1000 inscritos. A gente tá com essa meta de 1000 inscritos até setembro. Já passamos da metade, mas eu continuo precisando muito da sua inscrição, do seu like nesse vídeo. Beleza? Bora então pro assunto direto aqui. De novo, o Palmeiras não é que jogou mal, mas a gente tá com o mesmo problema que a gente teve lá no jogo contra o Fortaleza, que a gente perdeu lá de 1 a 0, no jogo contra o Bahia, em alguns outros jogos a gente tá com um problema que na verdade é algo bom, né? A gente cria muitas chances, porém a gente não aproveita essas chances. E as chances criadas, cara, ali naquele último terço de campo, o Palmeiras tá com uma dificuldade impressionante de concluir essas jogadas, para que essas jogadas, essa bola chegue ali no último lance com possibilidade real do atacante finalizar. Por exemplo, essa bola dificilmente ela tá chegando com qualidade pro Rony conseguir fazer o gol, ou chegando com qualidade para que alguém venha de trás e consiga de repente pegar uma sobra, ou pegar uma bola cruzada para trás. Muitas das jogadas do Palmeiras estão se resumindo ao trabalho dos pontas, o Dudu pela esquerda e o Arthur pela direita, e aí os próprios pontas tentando fazer a jogada, cortar, driblar e finalizar, ou cruzamentos para a área dos laterais, que às vezes não dão em nada, muitas das vezes não estão dando em nada, e esse rebote nunca fica com o Palmeiras. Nossos centroavantes ali, seja o Rony, seja o Endrick, seja o fraco do Lopes, né? Seja lá o Navarro, seja quem for, nosso centroavante ele tem muita dificuldade. O Rony, pela mobilidade que ele tem, né, se movimenta bastante, consegue fazer várias funções durante o jogo, talvez ele sinta menos essa dificuldade. Mas eu tenho visto que a gente tá aí com esse problema. A gente cria, tem volume de jogo, a bola, o Palmeiras consegue manter um bom controle do jogo, mas quando é para definir ali no último terço, no final, para definir a jogada, o Palmeiras está com essa dificuldade. E muito dessa dificuldade passa pelo Veiga. Quando nós ficamos sem o Veiga no jogo contra o Bahia, eu até comentei isso, que a gente sofreu muito com as perdas de não ter os jogadores da seleção.
mas que a maior perda foi não ter o Veiga, né? O Tabata não consegue fazer essa função. Na verdade, acho que o Luiz Guilherme talvez, o John também, quando entra bem, mas o Luiz Guilherme talvez seria um substituto mais adequado pro Veiga do que o Tabata, na minha opinião. Tanto que entrou na partida dessa vez pela ponta e conseguiu, sempre que tá entrando, o Luiz Guilherme tá trazendo qualidade pra esse time aí, conseguindo fazer boas jogadas. Mas sem o Veiga é complicado. Só que ultimamente, e aí eu postei esse post aqui lá na aba comunidade, se você não viu, você pode ir lá e dar sua opinião também, de repente comentar alguma coisa aí se você concorda ou não comigo, mas o Veiga recentemente vem estando bem abaixo do esperado, bem abaixo do normal. E calma que eu quero trazer uma reflexão sobre isso aqui. É uma reflexão que não se aplica só ao Veiga, mas se aplica, por exemplo, ao Abel e se aplica a todo o elenco, todo esse elenco vitorioso, vencedor que a gente tem aí no Palmeiras. A nossa torcida, ela tem por característica ser muito 880, né? Não ter equilíbrio. Eu falei sobre equilíbrio num vídeo, vou até deixar aqui aquele vídeo que eu falei que a imprensa chegou no fundo do poço, né? Que tentaram associar a morte do jornalista lá, o Paulo Morsa, ao Abel, né? Eu falei um pouco sobre isso, sobre equilíbrio e sobre como muitas vezes falta equilíbrio para nós, torcedores, né? E enquanto eu, tendo aqui uma audiência, um canal no YouTube, tem que ter mais responsabilidade ainda naquilo que eu falo, eu procuro sempre tentar manter o equilíbrio. Como assim o equilíbrio? A gente precisa reconhecer que esses jogadores, incluindo o Veiga, né, um dos principais jogadores desse elenco, e o Abel, Zé Rafael, Rony, enfim, Dudu, né, esses caras têm uma importância gigante dentro do Palmeiras. Então, quando a gente faz críticas a esses caras, a gente tem que tomar cuidado para não passar do ponto. Ao mesmo tempo, não é porque esses caras são vencedores que eles são incriticáveis. Eu já falei isso antes até do Abel Ferreira num vídeo lá do, se não me engano, da derrota pro Bolívar por 3-1. Então eu acredito que esse é o equilíbrio. Reconhecer que esses caras são muito importantes e que a gente não pode, por uma ou duas derrotas ou uma sequência negativa, esquecer da qualidade desses caras, desse elenco, inclusive da qualidade do Abel, a gente não pode esquecer isso. Como teve torcedor, inclusive, comentando aqui no canal, e eu vi vários prints aí de comentários do Twitter, da galera da mídia palestrina, tinha gente falando, por exemplo, que o português tinha que voltar para Portugal, tinha que sair do Palmeiras, que já deu o trabalho dele. Teve gente que comentou aqui, o trabalho dele já ganhou o que tinha que ganhar e agora tem que ir embora. Teve gente que falou que tinha que mandar o Veiga embora. Pô, calma, gente. Calma. Eu que sou fãzaço do Abel, fãzaço do Veiga, já critiquei o Abel, já critiquei o Veiga, inclusive nesse post eu faço uma crítica ao Veiga. Ali na cobrança do pênalti, pra mim, na minha opinião, eu usei no post lá o termo que ele foi irresponsável. Eu não sei se é o termo mais adequado, mas talvez uma displicência. A maneira como ele vai pra bola, a batida que o Veiga deu naquela bola ali, não me parece a batida de um cara que tá focado no jogo, de um cara que tá entendendo a importância que aquele gol teria pra tabela de classificação, né, pra moral que o Palmeiras teria dali pra frente. A gente tava indo, tinha tudo pra virar aquele jogo, né? A gente tava vendo aquela atmosfera se criando. E aí o pênalti perdido joga um balde de água fria e o Palmeiras não consegue mais reagir. Eu sei que o Veiga acerta muito mais do que erra. É um cara muito, muito bom em cobrança de pênalti. Não só em cobrança de pênalti, cara, em momentos decisivos. Quantos gols em finais pelo Palmeiras o Veiga tem? Então não é esse erro que é pra gente chegar aqui e falar que o cara não serve mais, né? Pô, às vezes eu vejo o torcedor assim, que, pô, o cara mete o pau no Veiga. Pô, o Veiga não serve mais. Vai embora. Pô, o cara não tá feliz aqui, vai embora. Pô, calma aí, galera. Muita calma, o cara errou um pênalti, já errou lá na decisão ali contra o São Paulo na Copa do Brasil, naquele jogo que a gente foi roubado pelo VAR, já errou em alguns lances importantes, mas não é isso que vai dizer que o Veiga não serve mais pro Palmeiras. Tem horas que, sinceramente, velho, eu olho assim, eu vejo uns comentários que eu acho que essa galera merecia o Palmeiras lá de 2012, o Palmeiras de 2014, de 2002, às vezes parece que essa galera merece esse Palmeiras aí. Inclusive teve gente criticando o Abel, como eu falei, esse cara tem que ir embora, pô, essa galera que exagera nas críticas com o Abel por causa de 2 derrotas seguidas, pô, estavam merecendo o quê? Mano Menezes? Vocês gostam de quem? Gilson Kleina? Parece que vocês estão merecendo Mano Menezes, Gilson Kleina, Roger Machado. Então não é bem assim. Por outro lado, aí que eu falo do equilíbrio, quer dizer então que a gente não pode criticar o Veiga, porque tem torcedor que vai ao contrário, ou vai ao 8 ou ao 80, né? Não, o Veiga é ídolo, não pode criticar, não. Calma aí. A gente é torcedor, não é do Veiga, não é do Dudu, não é do Zé Rafael, não é do Everton, do Rony. Nós somos torcedores da Sociedade Esportiva Palmeiras. Lá de 1914, quando era Palestra Itália, 1942 mudou ali pra Palmeiras. É isso aqui, ó, que a gente defende, que a gente torce pra isso aqui, pro Palmeiras. Os jogadores, nenhum jogador é incriticável. Nenhum treinador é incriticável. Nenhum treinador ou jogador está livre de, quando vai mal, de receber críticas da torcida. E tem que receber, e essas críticas têm que ser feitas. Vou citar de novo o exemplo do post que eu fiz lá na aba comunidade. Na minha opinião, me deu a sensação do Veiga recentemente ter perdido um pouco o foco. Isso é uma opinião minha, tá? Uma opinião de um torcedor aqui que tá com a câmera na frente gravando um vídeo, né? Por
Por que eu falo disso? Eu vi aí recentes entrevistas do Veiga falando do desejo de jogar na Europa, como ele gostaria de talvez ir para a Europa ainda na idade que ele tá. Aí tem convocação para a seleção brasileira, aí ele vai lá, entra numa partida, a imprensa já naquele jogo contra a Guiné destacou os lances que ele foi bem. Aí quando o Senegal, a seleção toma uma porrada, é humilhada. Então tudo isso, né, essas coisas que vão acontecendo, o jogador é humano, velho. Ele é um ser humano, essas coisas afetam sim o cara, não adianta falar que não. Eu só fico preocupado disso ter tirado o foco um pouco do Veiga, do Palmeiras. Essa é a minha preocupação, de ter perdido um pouco o foco. Que era a mesma preocupação que eu tinha com o Scarpa no ano passado, né? Quando já estava acertado lá com o Nottingham Forest, a preocupação dele perder o foco. E a gente vê como é que o Scarpa, cara, era um cara top, sensacional, né, velho? O cara, além de já estar acertado com o Nottingham, toda aquela polêmica envolvendo o William Bigode lá, do esquema lá que ele perdeu a grana, né? Dos investimentos que ele perdeu, o cara focou e na reta final foi um dos jogadores mais importantes, se não o mais importante para a conquista do Brasileirão do ano passado. Eu acredito que o Veiga tá passando por um momento aí de talvez uma perda de foco que ele precisa acordar, se ligar, que aqui é a Sociedade Esportiva Palmeiras, e por mais que ele seja um dos jogadores históricos do nosso Verdão, ele vai ser criticado se precisar. E a gente tem que criticar, só que a gente tem que pesar a dose das críticas. Não é nem 8 nem 80. Não é aquela galerinha que, não pode criticar, vocês têm que respeitar, não pode criticar o cara que venceu tanto. E também não é aquela galera agora que vai ficar falando que tem que mandar o cara embora, que não serve mais pro elenco. Vamos ter equilíbrio, saber dosar os elogios e as críticas. O mesmo serve pro Abel. Pra mim, o Abel foi mal ontem. Quando ele tira o Richard Rios ali pra colocar o Lopes, pra tentar fazer ali uma dupla. Ao que pareceu, ele tentou fazer uma dupla com o meio campo, né? Tirar um volante, deixar o Zé Rafael mesmo ali só na proteção. Deixar Veiga e Lopes fazendo esse meio, só que o Lopes também avançando um pouco quando a bola era cruzada na área. Quando ele faz essa mudança, é onde o Botafogo tem grandes chances de contra-ataque, quase que a gente toma um gol. Se não me engano, teve 2 chances claras ali. E aí depois ele acaba ajustando. Um outro erro pra mim, apesar do Dudu, ele talvez sentir, né, o físico já ao decorrer do jogo, se eu não me engano tava ali acho que com 60 minutos de jogo, né, quase 30 do segundo tempo, 27 minutos, ele tira o Dudu pra colocar o Tabata. Só que mesmo cansado, o Dudu tava costurando, jogando muito bem, o Dudu vem jogando bem. Muitas jogadas estavam passando por ele na ponta esquerda. E aí o Abel coloca o Tabata, cai a qualidade. Depois ele tenta ajustar quando entra ali o Luiz Guilherme também, o Luiz Guilherme sempre tá entrando bem, talvez acho que teria ter mais oportunidades aí nesse elenco, mas mesmo assim não é o suficiente. Porém, aí a gente tem um pênalti, né, que o Veiga perde, aí o balde de água fria total, Palmeiras perde o jogo. Não é o fim do mundo, tá? Perder pro Botafogo em casa. A gente tá mal acostumado ou bem acostumado a ter essa sequência de vitórias no Allianz Parque. Mas lembrando que ano passado também a gente perde a primeira pro Ceará em casa. Depois a gente perde pro Atlético Paranaense em casa. E acho que, se eu não me engano, só vamos perder depois na última rodada, se eu não tô enganado, contra o Internacional fora. Então, das 3 derrotas no Brasileiro, foi uma fora de casa pro Inter com um time já campeão e 2 em casa. Uma pro Ceará na primeira e uma pro Atlético Paranaense lá do Felipão, que chegou à final da Libertadores, inclusive eliminou a gente na Libertadores. Então, não é o fim do mundo, tem muito jogo pela frente, né? O que não pode agora, o que estão tentando, tem a imprensa, olha só como é que essa imprensa é suja, né? Já estão falando de crise no Palmeiras, mas quem tá tentando plantar essa crise são eles. E a gente não pode querer pegar essa crise, que é o que eles querem, e jogar dentro do Palmeiras. Porém, não quer dizer que a gente não pode criticar. Abel foi mal, Veiga foi mal, não é Bruno Tabata que vai mudar a história de um jogo, não é Flaco Lopes que vai mudar a história de um jogo. E aí o que eu queria falar de algo que a imprensa tá destacando e que eu acho que o Abel foi mal também. Mas era tudo que a imprensa queria, né? Primeiro, uma derrota do Palmeiras para exaltar o Luiz Castro e já fizeram isso na transmissão. Antes de começar o jogo, né, ao falar do Luiz Castro lá no Premier, teve comentarista falando assim, ó, esse é o treinador mais elegante do futebol brasileiro, né? Não só na vestimenta, mas no comportamento também, né? Os caras já querendo dar uma ali no Abel. E aí tudo que a imprensa queria era uma derrota do Abel pro Luiz Castro, para poder exaltar o Luiz Castro e rebaixar o Abel. E no final do jogo, eu entendo o Abel tá puto da vida com a derrota, mas assim, o Abel sai sem cumprimentar o Luiz Castro e a transmissão faz questão de mostrar o Luiz Castro assim, ó, procurando o Abel, fazendo assim, e indo. A transmissão fez questão. E aí lá no GE, assim que acabou a partida, um dos destaques lá, se você descesse as matérias, era justamente esse aqui, ó, vou deixar aqui na tela. Era justamente que o Abel não cumprimentou o Luiz Castro. Se você for lá na Jovem Pan, você já vai ver que os caras, né, eu trouxe vídeo aqui da Jovem Pan elogiando o Abel, mas também os caras já estão falando disso, da atitude do Abel de não cumprimentar o Luiz Castro. Então pode ter certeza que a imprensa vai bater muito no Abel, vai atacar, né, vai falar um monte, vai exaltar o Luiz Castro e vai rebaixar o Abel para tentar exaltar o Luiz Castro e
vai usar esse fato do Abel não ter cumprimentado ele para atacar ainda mais o Abel. Tenha certeza disso, isso já está acontecendo. Então, em resumo, o que eu posso trazer da minha humilde opinião e reflexão sobre todo esse jogo? Como eu falei, é um jogo que significava muito, valia muito, e nós perdemos. O que a gente perdeu? Primeiro, a gente perde a chance de colar mais no Botafogo, né? De ficar só 2 pontos do Botafogo e continuar essa perseguição. Estamos agora, se eu não estou enganado, a 8 pontos ali na quarta colocação. Então, assim, é muito ruim o resultado para tudo e também porque a gente precisava ter uma moral aí para esse jogo de quinta-feira, por exemplo, contra o Bolívar, para recuperar, para tomar a liderança do grupo na Libertadores. Esse grupo já vai com uma pressão, que já faz um tempinho, né, que não tem uma pressão de resultado ruim. Esse grupo vai para esse jogo com essa pressão, tem essa pressão em cima do Abel. O Veiga não tá bem, precisa recuperar o foco, recuperar o futebol. O Abel precisa ajustar talvez algumas peças aí nesse time, né? Não sei até que ponto que a data FIFA, né, a seleção, tirar o Everton, Piquerez, Gomes também, que chegou contra o Bahia, mas ficou fora. Veiga, Rony, tirar esses caras do ritmo de treino, o quanto que isso atrapalhou o Palmeiras? Eu acredito que tenha atrapalhado muito mesmo. Mas o Palmeiras tem condições de fazer melhor. Foi isso que eu bati na tecla lá contra o Bahia e hoje. O Palmeiras tem condições, principalmente jogando no Allianz, tinha condições de fazer melhor. E uma crítica que não pode faltar é a diretoria. Porque se o Abel, ele tira Dudu pra colocar o Tabata, a diretoria tinha que dar opções melhores. Só que também entra uma outra questão. Tem opções melhores do banco? Por que o Giovani... Né? Aliás, Giovani que foi vendido, cara. Foi vendido ontem, isso é a notícia da venda do Giovani. Eu não entendo, cara. Assim, o cara não teve nem oportunidade. Eu sei que tem que vender os moleques, mas por que não conseguiu aproveitar? E estão falando do Kevin, né? Que agora o Kevin vai ter mais oportunidades. Mas por que o Giovani já não teve, né? O Kevin já não vai ser vendido logo em seguida, né? Porque não consegue aproveitar bem a base, né? Entra o Lopes, mas não entra o Endrick. Então, assim, turbilhão de coisas que vem acontecendo, mas o foco principal somos torcedores daqui, ó, Palmeiras. A gente vai criticar quando precisar, só que também tem que saber pesar a mão nas críticas, né? A gente não vai ser aquela turma do amendoim aqui na internet, né? Vamos manter a calma, nada tá perdido, é difícil, a gente não tá acostumado a essa sequência ruim e vamos confiar aí que o Abel vai trabalhar bem esses dias para que na quinta a gente já recupere a confiança contra o Bolívar. Imagina uma vitória boa contra o Bolívar, retomando a liderança, aliás, conseguindo a liderança do grupo. Que moral que isso não vai dar pro Palmeiras. A gente tem jogo contra o Flamengo ainda pelo Campeonato Brasileiro também, a gente vai ter Atlético Paranaense. Eu não lembro se o Atlético Paranaense é lá, se eu não me engano, o Atlético Paranaense é na Arena da Baixada e o Flamengo aqui no Allianz. Posso estar enganado, depois eu vou dar uma olhada certinho ali. E tem um jogo contra o Tricas pela Copa do Brasil, então vai ter uma sequência pela frente aí que vai exigir desse elenco. É aquilo que eu falo dos jogos de campeão, né? Se você já viu eu falar isso em vídeos anteriores. O jogo de campeão é quando um time, ele vence jogos que ele tem que vencer, praticamente tem a obrigação de vencer, mas, por exemplo, né, pegar um Palmeiras no Allianz e vencer, o Botafogo mostra credenciais de que realmente está brigando por título, não é só fogo de palha, não. Como eu falei do Palmeiras ir no Morumbi e vencer o São Paulo lá, foi um jogo de campeão. Só que aí meio que joga isso um pouquinho no lixo quando vai lá, perde por Bahia e perde agora em casa pro Botafogo. Mas, enfim, nada está perdido. Seguimos firme na briga pelo título, bambeando um pouquinho, mas mais firmes ainda. E vamos torcer aí para que o Abel consiga acertar esse time, para que o Veiga consiga recuperar o futebol e para que quinta-feira a gente tenha uma exibição melhor pela Libertadores contra o Bolívar. Mas me conta aí, qual que é a tua opinião sobre esse jogo de ontem, nossa derrota para o Botafogo? O que você acha sobre o Veiga? Concorda comigo quando eu falo desse equilíbrio nas críticas? Deixa aqui seu comentário, não se esquece, se inscreve aí no canal Palestrinando, deixa o seu like no vídeo, comenta aqui embaixo, você ajuda muito, não só o YouTube a divulgar o canal, mas a gente vai criando uma comunidade legal de palmeirenses aqui no YouTube. Mas como eu falei, essa é a minha opinião, eu sou o Nando Oliveira, esse aqui é o canal Palestrinando, eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo aqui do canal. É muito mais do que amor, mais do que amor.